E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Benedicto e sejam bem-vindos à parte 4 do módulo 2 sobre componentes do sistema fotovoltaico do nosso curso de microgeração solar fotovoltaica. Falaremos nessa última parte do módulo 2 sobre os inversores, que são considerados o coração do sistema. Até agora nós vimos sobre o arranjo fotovoltaico que está presente tanto no sistema isolado como no conectado à rede, do controlador de carga, que está presente apenas no sistema fotovoltaico isolado, sobre baterias, que também está apenas presente no sistema fotovoltaico isolado, e veremos agora sobre o inversor, que está presente tanto no sistema isolado como no sistema conectado à rede. O papel do inversor no sistema fotovoltaico é transformar a corrente e tensão elétricas produzidas pelos painéis fotovoltaicos. Isso porque quando a energia elétrica é produzida pelos painéis, ela se encontra na forma contínua, como vocês podem ver aqui na imagem à esquerda. Assim, para que ela possa ser utilizada pelos equipamentos da instalação, ela deve ser convertida em energia alternada. Como vocês podem ver, a forma alternada de energia ela é periódica, ou seja, ela se repete dentro de intervalo de tempos fixos. Esse intervalo de tempo, como vocês podem ver aqui, é chamado de período. Se dividirmos 1 pelo período, nós teremos a frequência com que a energia se repete. A frequência da energia elétrica varia dependendo do lugar. Ela pode ser de 60 Hz, como é na maioria dos casos no Brasil, ou 50 Hz, ou seja, a onda completa essa oscilação 60 ou 50 vezes por segundo. Entrando um pouco a fundo no inversor, falaremos sobre os inversores para sistemas conectados à rede e para o sistema isolado. No sistema conectado à rede, o inversor é constituído por dois estágios. Um primeiro estágio CC-CC, que faz o segmento de ponto de potência máxima na saída dos módulos, para que o sistema opere sempre nas melhores condições possíveis, ou seja, no ponto de potência máxima. E também adequa a corrente e tensão que chegam ao inversor. E também temos um segundo estágio, que transforma a energia da forma contínua para a forma alternada. Já no sistema isolado, o inversor é muito mais simples. Possui apenas um estágio que tem apenas a função de transformar a energia vinda das baterias de contínua para alternada. Já que, se o segmento de potência máxima for realizado, ele tem que ser realizado pelo controlador de carga e não pelo inversor. Essa diferença ela já pode causar uma grande diferença no preço dos inversores para sistemas isolados em relação aos parasistemas conectados à rede, já que os parasistemas conectados à rede eles tendem a ser bem mais complexos, assim também são mais caros e possuem um tamanho bem maior. No slide, nós podemos ver os inversores para sistemas fotovoltaicos conectados à rede, ou em inglês grid tie, instalados no Laboratório Solar Fotovoltaico da UFJF, e também o modelo de inversor para sistemas solares fotovoltaicos isolados, ou off-grid, utilizado em uma planta reduzida de sistema solar fotovoltaico isolado, também presente no Lab Solar. O maior tamanho dos inversores conectados à rede também se deve ao fato de que, como eles estão conectados à rede, sua topologia é bem mais complexa, pois deve fornecer também, de forma segura e precisa, energia para a rede da forma mais senoidal possível, com o mínimo de erro, o que resulta em circuitos internos muito mais complexos. Já para o inversor para sistema solar fotovoltaico isolado ou off-grid, é permitido que ele gere energia de duas formas. Primeiramente, a senoidal, como nós vimos no inversor para sistema solar fotovoltaico conectado à rede, ou também uma onda modificada. Assim, na hora de escolher o inversor para sistema solar fotovoltaico isolado, deve-se levar em consideração o tipo de carga que será alimentada. Caso faça parte das cargas motores elétricos, deve-se utilizar o inversor de onda senoidal. Caso seja apenas para eletrônicos ou iluminação, pode-se usar o inversor de onda modificada, que é mais barato que o inversor de onda senoidal. E como é feita a transformação de energia contínua para alternada dentro do inversor? A topologia simplificada de inversores pode ser vista na figura do slide. S1, S2, S3 e S4 são componentes de comutação, que podem ser interruptores eletrônicos como IGBTs, MOSFETs, dentre outros. Componentes do exemplo da imagem são IGBTs, que são elementos que aguentam mais potência e comutação um pouco maiores. Esses componentes funcionam como interruptores. Então, de acordo com a tensão que a gente injeta no gate do IGBT, que é logo essa entrada aqui do componente, ele vai conduzir ou não
Em outras palavras, o interruptor estará fechado ou aberto. E como isso fará a transformação de corrente contínua para alternada? Então vamos lá. Nas figuras abaixo, nós temos o caso de que quando S1 e S4 estão conduzindo, ou os interruptores estão fechados. Quando S1 e S4 estão conduzindo, como a corrente, por convenção, sai da polaridade positiva da fonte, que é a que tem o traço maior, ela fará o caminho que nós estamos vendo aqui na figura. Então a corrente ela vai sair da polaridade positiva da fonte, que é a que tem o traço maior, e vai fazer esse caminho aqui até chegar à polaridade negativa da fonte. Assim, nós consideramos que, como a corrente está passando desse ponto aqui da carga para esse ponto, ou seja, da esquerda para a direita, nós iremos considerar que a tensão é positiva. Agora, se os interruptores S2 e S3 estiverem conduzindo, o caminho da corrente ela se altera. Então, como a gente viu anteriormente, a corrente ela vai sair da polaridade positiva da fonte, que é a que tem o traço maior, e vai realizar esse caminho aqui. Porém, como nós podemos ver, quando a corrente ela passa pela carga, ela está passando no sentido contrário ao que ela estava passando quando S1 e S4 estavam conduzindo. Então, a gente considera que, como aqui a tensão é positiva, como a corrente está passando no sentido contrário à corrente desse exemplo aqui, nós consideramos que a tensão em cima da carga é negativa. Assim, se houver essa comutação repetidas vezes, ou seja, por um pequeno espaço de tempo, os interruptores S1 e S4 estiverem conduzindo, e por outro S2 e S3, a tensão na carga ela ficará alternando de positivo para negativo, o que configura uma tensão alternada, como será visto no slide a seguir. Então, nós temos, primeiramente, que a tensão é positiva, depois é negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Então, essa alternância entre tensão positiva e negativa é o que configura uma tensão alternada. Porém, pessoal, a legislação brasileira ela não permite o uso de inversores para sistemas conectados à rede que obtenham em sua saída ondas quadradas, como a que vimos anteriormente, apenas inversores PWM. Já que esse tipo de inversor ele consegue, por meio de seu circuito e topologia interna, obter em sua saída uma onda senoidal pura de ótima qualidade, com frequência e amplitudes constantes, devido aos seus componentes de comutação e também ao seu método de comutação. Assim, as ondas quadradas elas são proibidas em sistemas fotovoltaicos conectados à rede, apenas as senoidais são permitidas. Assim, para que se gere uma tensão mais senoidal possível, o inversor ele deve ter uma taxa de distorção máxima de 3%, segundo a norma brasileira, pois quanto maior essa taxa, pior a qualidade da energia gerada, o que pode até causar danos em equipamentos. Na maioria dos inversores, utiliza-se filtros para que a distorção harmônica ela seja baixa. Mas ok, sabemos que a distorção harmônica ela tem que ser abaixo de 3% e que quanto maior, pior a qualidade da energia. Mas o que são esses harmônicos e de onde eles surgem? Bem, os harmônicos eles são formas de onda em frequência diferente da fundamental e que são adicionadas à forma de onda fundamental. Geralmente, a forma de onda da rede elétrica em 60 Hz, por exemplo, ela é composta por componentes harmônicas em outras frequências, como 120, 180, 240 Hz e por aí vai, que são justamente a primeira, segunda e terceira harmônicas, entre outras. Porém, em um sinal, entre aspas, limpo, essas harmônicas elas apresentam uma amplitude muito pequena em relação à fundamental, que no caso é 60 Hz. Assim, parecerá que a onda possui apenas componentes em 60 Hz. Porém, existem sim as outras componentes na onda. Por exemplo, na figura, nós temos a onda roxa, que é a onda fundamental ou a onda principal. Porém, temos essas outras várias ondas de menor amplitude que são adicionadas à onda principal, ou seja, as harmônicas. Se as harmônicas elas possuírem amplitude muito elevada, elas acabarão por distorcer e deformar a onda principal. Porém, se as amplitudes das harmônicas elas forem muito pequenas, que é o que ocorre na rede elétrica, por exemplo, a onda final, que é a soma da onda fundamental, por exemplo, a onda roxa, com as harmônicas, que são as ondas menores, a onda final ficará muito semelhante à própria onda roxa, configurando uma onda limpa, entre aspas, e pouco distorcida.
No caso do inversor, essas ondas que distorcem a onda fundamental geralmente são causadas pela própria comutação dos componentes de comutação dos inversores, os interruptores que fecham e abrem para tornar a onda contínua em alternada. Essas ondas em outras frequências, quando possuem uma amplitude muito grande, elas acabam por, entre aspas, sujar a energia produzida, o que pode causar falhas, danos ou mau funcionamento de equipamentos elétricos que possuam indutores e capacitores, por exemplo. Assim, por isso da escolha dos inversores PWM, pois a distorção harmônica em sua saída ela é relativamente baixa. Para que não haja adição de harmônicos na onda de saída do inversor, a sua estratégia de controle deve possibilitar a filtragem das harmônicas. Então, vocês podem ver na figura um exemplo de onda com harmônicas. Porém, esse gráfico está no regime da frequência, ou seja, ao invés de mostrar a onda senoidal, mostra quais as frequências compõem o sinal. Assim, os inversores são utilizados pois eles possibilitam a filtragem das harmônicas, já que, como vocês podem ver, todas as harmônicas que estão na saída do inversor, elas são bem distantes da frequência fundamental, o que facilita e muito a filtragem dessa onda fundamental. Esse aqui é um outro exemplo de onda com harmônica. A frequência fundamental ela aparece logo no começo, como vocês podem ver aqui, que é a frequência de maior amplitude. E as harmônicas elas aparecem aproximadamente em 125.000 Hz e 235.000 Hz, o que facilita a filtragem, já que as harmônicas elas possuem uma frequência muito maior e distante em relação à onda fundamental. Assim, a estratégia de filtragem ela pode ser bem mais simples. Por fim, podemos ver a onda que desejamos que saia do inversor. Essa onda possui uma frequência fundamental de 60 Hz e pode ter no máximo 3% de distorção harmônica. Geralmente, nos inversores comerciais, a frequência de saída ela varia entre 57 e 63 Hz, que é permitido pela legislação brasileira. Até agora, vimos o inversor realizando a inversão apenas para uma fase. Porém, no mercado temos tanto inversores monofásicos como inversores trifásicos. O inversor monofásico, como foi dito, realiza a conversão de corrente contínua para alternada para apenas uma fase. Os inversores do lábio solar são exemplos de inversores monofásicos. Ou seja, apesar de termos 3 fases na rede, cada um está conectado diretamente a apenas uma fase do sistema. Já o trifásico ele realiza a conversão de corrente contínua para alternada para as 3 fases ao mesmo tempo. Assim, não é necessário, por exemplo, utilizar 3 inversores para se conectar a 3 fases diferentes. A topologia na tela é um exemplo de inversor trifásico. Apesar de parecer mais complexo, o inversor trifásico ele possui também a estratégia de comutação em seus componentes, assim como o inversor monofásico. Os inversores são ditos inversores PWM justamente porque o sinal que controla a comutação dos componentes é um sinal PWM, que é produzido nessa parte do circuito aqui, através da comparação de um sinal senoidal com um sinal triangular. Por fim, a onda de saída nas cargas pode ser vista no slide a seguir. Como podemos ver, o gráfico apresenta 3 ondas senoidais defasadas em 120 graus entre si. Então, nós temos a onda vermelha, que está defasada 120 graus em relação ao azul, e está defasada em 120 graus em relação à verde. Falando um pouco sobre a especificação dos inversores, na hora da escolha do inversor existem alguns parâmetros que devem ser observados. É necessário saber sua eficiência para que se consiga otimizar o sistema o máximo possível. Em sistemas isolados, a potência consumida em stand-by, ou seja, quando o inversor não estiver trabalhando, também deve ser considerada, já que, mesmo que essa potência seja pouca, ela faz diferença nos sistemas isolados, já que esse sistema possui um máximo de energia disponível. A limitação de potência também é importante, nesse caso, para que o inversor sobreaqueça apenas por conta da temperatura ambiente, e não devido à conversão de energia também, o que significa que o inversor não estaria dissipando a energia produzida pelo sistema para o ambiente, e também evita danos maiores ao equipamento. É necessário considerar qual tipo de inversor será utilizado, pois o inversor para sistema fotovoltaico isolado é construído para alimentar diretamente as cargas, e não necessariamente ele precisa ter as especificações dos inversores para sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Já os inversores para sistemas fotovoltaicos conectados à rede, eles são construídos para interagir com a rede, ou seja, eles conseguem fornecer uma corrente da maneira mais perfeita possível e seus sistemas de proteção são preparados para se desconectar da rede em caso de falha de energia da concessionária.
Existem também os parâmetros importantes dos inversores, que mais tarde servirão para, entre aspas, casar o inversor com os equipamentos restantes do sistema. Primeiramente, citarei os parâmetros de entrada. A tensão de entrada CC do inversor do sistema fotovoltaico conectado à rede indica qual a tensão máxima que podemos inserir no inversor. Assim, ela limita a quantidade de painéis conectados em série em uma string. Já o inversor de sistema isolado, a tensão de entrada CC ela deve ser maior ou igual à tensão do banco de baterias, para que haja casamento correto dos equipamentos. Já a corrente de entrada CC do inversor do sistema conectado à rede indica a corrente máxima que podemos inserir no inversor. Assim, ela limita a quantidade de strings conectadas em paralelo. Já o inversor de sistema isolado, a corrente de entrada CC deve ser maior que a corrente máxima que sai das baterias e do controlador de carga, para que o inversor não venha a ter o seu circuito queimado por sobrecorrente. Já a potência de entrada do inversor, ela limita a potência do sistema, que é a soma das potências dos módulos fotovoltaicos. Assim, a potência é um dos primeiros parâmetros a ser observado na escolha do inversor. As regras de escolha do inversor referente à sua potência serão explicadas no módulo 4, que aborda o projeto, e também no módulo 7, que mostra o estudo de casos de sistemas conectados à rede e de sistemas isolados. Já os parâmetros de saída são os seguintes. Tensão de saída CA, que é a tensão que será inserida na instalação. Assim, deve-se saber se a tensão da instalação será 110, 127, 220 ou outra tensão para a escolha do inversor. A frequência da onda de saída do inversor de sistema conectado à rede ela deve ser igual à frequência da rede. Ou seja, se a frequência da concessionária for 60 Hz, a frequência de saída do inversor ela também deve ser 60 Hz. Já para sistemas isolados, deve-se fazer um estudo dos equipamentos que serão alimentados na instalação. Eles permitem tanto 60 como 50 Hz ou apenas uma das duas frequências para que se faça a escolha correta do inversor. A forma de onda também é um parâmetro importante, já que para sistemas conectados à rede ela deve ser puramente senoidal. Já para sistemas isolados, a forma de onda pode ser tanto senoidal modificada como senoidal. A escolha da onda que deverá ser gerada pelo inversor, como já foi dito antes, dependerá de qual tipo de carga CA que será alimentado. A distorção harmônica é um parâmetro importante para sistemas conectados à rede, já que indica o índice de qualidade da energia, e por lei essa distorção não deve ultrapassar 3%, portanto deve-se observar esse parâmetro cuidadosamente. Para sistemas conectados à rede, é importante que o inversor tenha uma variação do fator de potência de modo a atender a concessionária local, tanto para o indutivo como também para o capacitivo. Assim, deve-se avaliar o fator de potência permitido pela concessionária e o fator de potência que o inversor é capaz de fornecer, para que ele esteja dentro das normas da concessionária. Por último, temos a potência de saída, que deve ser capaz de alimentar todas as cargas CA da instalação. Mas a verdade é que a potência de entrada ela é bem mais crítica que a de saída. Geralmente, se o sistema for bem dimensionado, o inversor consegue alimentar todas as cargas da instalação com tranquilidade. Para finalizar nosso assunto de inversores, é bom considerar também que existem dois tipos de inversores. Os inversores convencionais, que convertem energia produzida por todas as placas ao mesmo tempo, e também os microinversores, que possuem um tamanho bem reduzido em relação ao tradicional. Fazem a conversão de energia de apenas uma placa e são instalados junto da placa. Existem algumas vantagens e desvantagens em relação ao uso de microinversores. As vantagens elas se baseiam principalmente em ser possível monitorar cada um dos painéis por vez, já que teremos um microinversor para cada painel. Painéis sofrerão menos influência de possíveis sombreamentos, isso porque é feito um segmento de potência máxima por painel. Assim, os painéis sombreados irão operar na máxima potência que eles conseguirem, apesar da sombra. Já os painéis que não estão sombreados, eles irão operar perto da sua potência máxima. Essa diferença já ajuda a potencializar a produção energética do sistema. Por último, permite a possibilidade de expansão do sistema, já que seria só acrescentar novos painéis com microinversores, algo mais simples do que adicionar painéis e ter que trocar o inversor principal. Seria o caso se o sistema usasse um inversor tradicional. Quanto às desvantagens, nós temos que, se o microinversor apresentar defeito, será necessário subir no telhado, caso a instalação das placas tenha sido feita no telhado. Como ele se localiza junto com as placas, ele ficará exposto ao tempo, o que pode aumentar o risco de falhas e defeitos no equipamento. E também, como serão comprados vários microinversores, o sistema ficará mais caro. Assim, deve-se avaliar se a maior eficiência do sistema
irá justificar esse preço maior. É bom salientar que a grande maioria dos sistemas utilizam-se de inversores convencionais, principalmente pelo seu menor preço em relação a um conjunto de microinversores. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do módulo 2, que apresentou para vocês os componentes do sistema fotovoltaico. Nós vimos sobre módulos fotovoltaicos, sobre as baterias, controladores de carga, sobre os inversores. Assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, basta enviar um e-mail para a gente e nós responderemos as perguntas no nosso próximo fórum. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados e até a próxima.